No vídeo de hoje nós vamos falar sobre onde se encontra a odontologia na atualidade. Mas só que a gente vai fazer uma correlação entre a odontologia, fazendo com que um carro seja o paciente. E nessa imagem aqui desse Fusca, que é a paixão nacional brasileira, né, pelo menos a minha, nós podemos avaliar e fazer questionamentos através de conhecimento. Esse carro, ele foi reformado de alguma maneira? Esse paciente, algum dentista tocou nele? Né? Para isso, a gente só através do conhecimento nós vamos entender. E sim, esse carro ele foi mexido, porque nesse ano desse Fusca não existia o retrovisor do lado direito. Mas se eu não possuo conhecimento, eu não ia ter a certeza se esse carro foi ou não reformado. Né? Então, através do conhecimento, olha lá, e dos exemplos, ó, esse carro, isso é um museu que eu visitei, em Poços de Caldas, num hotel. Vocês podem verificar ali, na setinha, que não possui o retrovisor do lado direito como comprovação. Os jovens não vão entender isso, né? Naquela época não havia motoboy. Num outro Fusca aqui, já esse da época do Itamar, né, em 96 ali, esse carro ele foi mexido? Será que ele foi reformado? Será que algum dentista tocou nesse paciente? Aí sim, através de conhecimento e de uma avaliação mais completa, nós podemos analisar onde esse carro se encontra. Esse carro não foi emplacado. E ele está dentro de uma concessionária. Então esse carro também não foi mexido. Mas aí é conhecimento junto com bom senso. Essa é a avaliação que o cirurgião dentista deveria fazer. Certo? Mas o retrato atual da odontologia brasileira, através de todos os modismos que nós já chegamos, é esse aqui. Será que esse carro aqui ele foi transformado ou mexido? Né? Sim, ele foi transformado e mexido. Esse aqui é o resultado hoje das facetas sem desgaste, né? Onde não é analisada o diagnóstico do uso dessa faceta. E sim é vendido um produto através de 8, 6, 10 dentes para somente fazer uma capinha de uma cor mais clara. Mas qual a indicação? Esse Fusca ele precisava de toda essa reforma, ele precisava de um volume maior, fazendo a correlação com essas facetas de resina aí, que estão inflamando essa gengiva. E o pior, essa faceta faltam detalhes anatômicos, para se tornar um dente parecido com um dente de verdade. Igual esse Fusca, onde você não tem um paralama ali na frente. Então você tem um corpo maior do Fusca que não necessitava, um capô lá, só que eu tenho mais volume, mas me falta anatomia. E tem outras formas também, né? Existe um dente transformado, então, às vezes, laterais que parecem que a cor acertou. A cor, o carro está todinho vermelho. Só que ele não é mais um Fusca. Então, o lateral não tem mais cara de lateral. Ou o teu canino, ele está com cara de central, tudo igualzinho, né? Então, ele está sendo transformado em outra situação, mas a cor acertou. Então, não é só acertar a cor. Porque ali a cor bateu de todos esses dentes. O cirurgião fez 10 dentes, certo? E dando um volume muito maior e faltando anatomia e biologia, porque a gengiva está inflamada e o formato do canino não é de canino, do lateral não é de lateral. E do próprio pré-molar, são capas somente, que não traduzem a anatomia normal ou fisiologia normal de um ser humano. E nosso paciente atual, como ele chega hoje, é dessa forma. A maioria dos pacientes hoje tem uma vida diferente, né? Nós já temos uma síndrome do envelhecimento precoce da cavidade oral, onde isso soma o estresse, que hoje nós vivemos, que é completamente diferente do passado, onde nós temos um aplicativo para ajudar a nossa vida, que é o WhatsApp, mas você fica devendo essas respostas imediatas, né? E o estresse aumenta, o bruxismo chega com isso, não só por conta disso, mas principalmente também um outro fator,
que é o que você ingere e como ingere. A maioria dos alimentos hoje são ácidos, o que tornam a perimólise uma realidade, que é o que? O material. O que você bebe ou o que você ingere de forma ácida, ele dissolve a sua última camada de esmalte. Com isso, o seu estômago reage também num refluxo, junto com o bruxismo e apertamento. Então, isso leva a um envelhecimento precoce da cavidade oral. Então, esse Fusca aqui, ele mostra como o paciente chega. Não diferente disso, nós temos esse caso aqui, ó, que é esse paciente, onde o paciente ele dissolveu realmente os dentes. Ele não tem, já está perto da polpa o desgaste excessivo desses dentes. Esse paciente ele tinha o hábito também de esfregar, de chupar um limão, esfregando contra os dentes todo dia à noite. E esse é o Fusquinho, ó, é aquele Fusca mesmo, de uma forma mais aproximada. E esse aqui? Que paciente é esse? Esse Fusca ele foi mexido, mas a gente precisa de conhecimento. Então, quando a gente restaura um paciente, quando o dentista tem conhecimento, ele sabe onde está a restauração. E às vezes ele vai ter dúvida, mas ele vai atrás disso. Através de uma tomografia, com cortes seccionais, ele consegue avaliar onde está a restauração e se embaixo dela tem algum problema. Então esse é um Fusca para quem tem conhecimento, sabe que esse Fusca foi mexido, que essas rodas não são do Fusca, que o retrovisor não é do Fusca e nem que esse para-choque envolvente é dele. Nem tampouco os faróis e a entrada de ar lateral. Mas tem que ter conhecimento, porque uma pessoa leiga olhando esse carro fala, nossa, uau, que Fusca lindo. Então, uma correlação com o slide anterior, esse aqui é um dente reformado. Né? E qual é o paciente? É exatamente aquele paciente que chegou, aquele outro Fusquinha vermelho, todo acabado, faltando pedaço. E reposicionar esse queixo na melhor postura, para que o paciente, não só de forma estética, tenha uma vida melhor, é sim colocar a coluna dele no lugar e mastigar de uma maneira, numa postura adequada. E para isso é necessário conhecimento. Para isso eu agradeço os anos lá atrás de fazer as dentaduras que eu faço até hoje, que é reposicionar dentes dentro de um arco, onde o paciente só tem duas gengivas e o queixo dele pode chegar perto do nariz. Esse conhecimento de prótese total, entendendo de função, foi que nos leva a reabilitar pacientes com perdas de dimensão vertical. Então aqui vocês podem ver o tamanho da distância do central na relação 1, como se fosse Fusquinha vermelho, e agora aqui na relação 2 com o Fusca tratado num branco natural. E dente branco, opaco, é assim, ó, quando os pacientes são jovens, que é o dente de leite. Certo? Então a relação dos Fuscas é essa. Para a gente trabalhar, para tocar num Fusca, para ele sumir numa restauração, é preciso ter conhecimento, para que a gente consiga fazer carros customizados, porém intocáveis. E é a premissa que a gente leva para os nossos tratamentos. Fazer peças que somem na boca e que melhoram a função mastigatória e tornam sorrisos únicos para os nossos pacientes. Eu sou o Fernando Feitosa, sou cirurgião dentista e técnico em prótese. E eu já tive a oportunidade de ajudar milhares de dentistas e protéticos, não só no Brasil, mas no mundo todo. E é lógico que eu fiz uma provocação aqui nesse vídeo para vocês, mas principalmente sobre as deficiências técnicas e de avaliação em anatomia, em estética, em oclusão, que os dentistas e protéticos ainda assim têm hoje em dia. Se você acha que esse conteúdo faz sentido para você, acesse nosso link abaixo, onde eu vou direcionar você para um grupo VIP, onde a gente vai postar frequentemente alguns casos relacionados a essa abordagem. E se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal e dá um joinha pra gente, ajuda a gente lá.